Seja bem-vindo ao Vértice Cast, o seu ponto de encontro sobre o mundo da arquitetura, decoração e todo o universo da construção civil. No episódio de hoje, a gente vai falar com uma convidada super especial que veio lá de Unai para gravar um episódio com a gente. E esse episódio, além disso, é muito especial também, porque pela primeira vez na história do Vértice Cast, eu tenho aqui comigo o Márcio Dias, que é gestor de relacionamento da Só Reparos, uma empresa do grupo SR. Eu até gaguejei aqui com ele do meu lado, que eu fico emocionado aqui com ele. Seja bem-vindo ao Vértice, Dias. Obrigado aí pelo convite, né? Pela participação. Convite não, eu meio que obriguei a você participar desse episódio. Tá vendo aí? Ainda mais pela responsabilidade, né, da Gisele Tonin estar aqui com a gente também, né? Primeiro episódio que eu vou estar participando com vocês aqui, estou muito feliz. Ô, rapaz, o cara fala bonito, Gisele. Gisele, seja bem-vinda ao Vértice Cast. Obrigado por ter vindo de Unai para conversar com a gente, tirar um tempinho para estar aqui e papear com a gente. Sou eu quem agradece, tá? Faltou um pãozinho de queijo nosso, da nossa parte aqui, e um café, né? Mas o Dias, ele não pensa nessas coisas. Não, o Dias ele tem convites entreabertos. Agora vamos ter que honrar esses convites aí, né? Gisele, conte pra gente um pouquinho da tua história, quem é a Gisele, como que a Gisele veio parar na arquitetura. Fiquei sabendo que você tem história pra caramba pra compartilhar. E depois a gente entra no assunto sobre arquitetura, sobre decoração, sobre neuroarquitetura, sobre iluminação, porque hoje a gente não tem tempo para esse episódio. A gente vai conversar aqui, sabe aqueles mineiros que gostam de sentar na calçada e conversar? Vai ser nós aqui hoje. A gente pega um queijo, faz. Pega um queijinho. Pronto. Alexandre, sou eu quem agradece, tá? O convite de vocês, da Só Reparos, né? Tá me colocando aqui presente e acaba que a gente vai criando espaços, criando ambientes e conhecendo pessoas e estamos aí, né? É o bom da arquitetura, é né? É o melhor da arquitetura. Eu falo assim que a arquitetura nós não sabemos ainda se a gente é tão amigo ou cliente ainda do cliente. É muito bom. Bom, meu nome é Gisele Tonin, Gervicas, mas todos me conhecem como Gisele Tonin, que foi o nome que eu adotei para trabalhar na arquitetura, que seria mais fácil, mais comum. Eu sou nascida no Paraná, mas morei um período da minha vida no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. E voltei para o Paraná depois. Teve uma migração aí de coisas. Mas a arquitetura, como você perguntou, como que surgiu essa história assim? Foi lá na infância. Foi bem na infância mesmo, com poucos anos de vida, a gente já ia para a creche, né? Porque os pais da gente tinham que trabalhar, então a gente ia para a creche. E eu brincava de desenhar e desenhando os desenhinhos ali bobo, né? Que aí a psicóloga chamou os pais, falou assim, sua filha está com problema. Minha mãe, preocupada, foi até a escola, né? E pegou ali, levou até a psicóloga. E o psicólogo, na realidade, que me atendeu na época, que no interior de São Paulo, eu estava em Sorocaba nessa época, era um pouco mais assistido, né? Acho que aquele período, não vai falar de idade. Não, mas vamos comentar período, isso não. Aquele períodozinho. Se bem que eu sou o mais jovem da mesa, né, dessa vez. Então, estou no meio, graças a Deus. Uma das primeiras vezes aí que eu sou o mais jovem. Mais jovem. Vou trazer o Dias mais vezes, porque ele é mais velho do que eu. É verdade, a gente se sente mais confortável diante disso. Então, o psicólogo, diante ali, minha mãe, ali, tudo ali naquele estudo, olhando aqueles desenhos, aqueles rabiscos, aqueles traços que para a professora... Tu tinha quantos anos? 3. 3 anos? Caramba. Para a professora, aquilo era estranho, né? Então, ela, na função dela de professora, ela preferiu achar um auxílio, né, profissional para atender a criança que estava com problemas para ela ali. E o profissional falou assim, minha mãe chama Zélia. Dona Zélia, a senhora tem um problema? E minha mãe toda preocupada, né? A senhora vai ter uma futura arquiteta dentro de casa. Porque aí eles pararam para perguntar o que eu havia desenhado, né? Que eu desenhei a casa da minha avó. Tipo, em planta baixa. Com 3 anos? Tipo, ali, aqueles rabisquinhos ali, claro que ali era o quarto, ali era a sala, da forma de uma mente de uma criança. Né? Então, assim, e hoje eu vejo muito isso em alguns clientes meus que chegam com criança no escritório, que eu sempre deixo ali Hoje nós estamos com a dificuldade que as crianças já nem sabem muito
né? Querem mais telas mesmo. Mas você vê quando a criança gosta de traços, né? Riscos, rabiscos, diferente de outras. Outras já não têm essa habilidade, não têm esse prazer. Mas então, aí nós voltamos, né, no interior de São Paulo. Eu estudei ali por um período e cheguei em Unai em 94 com a família, né? A família veio morar em 94, mexer com terras, lavouras, né? Então ficamos ali. Depois eles foram embora, eu fiquei, gostei da cidade, fiz direito. Direito? Sério. Migrei no direito porque eu não tinha, né, o que eu gostaria, o que eu desejava ali. Para mim, para sair dali era mais complexo, né, mais difícil. Uhum. E aí fiz direito, mas assim, eu trabalhava com arquitetura desde os 18 anos. Então, assim, esse período que eu estava fazendo direito, eu ainda estava trabalhando com arquitetura da forma... Mas você não era simples. formada? Da forma simples. Por exemplo, nós fazíamos projeto, né, na prancheta, né, rabisco, mas eu estava fazendo interiores, mobiliário, fachadas, e eu, junto com outros arquitetos, assim, também estava ali ajudando nessa parte, até que eu criei... Né, comecei a fazer cursos para poder trabalhar com AutoCAD, né, que era o único programa que nós tínhamos disponível, e isso Sim. nós estamos falando Lá atrás. Lá naquele programa que era o R. Mas você não era formada? R14. Tua primeira formação foi direito? Foi direito. Ah, entendi, Isso. legal. Mas eu não cheguei a tirar o AB, tá? Porque eu vi que não era... O que você queria Não seguir. era ali o que eu queria, então não valia a pena. Na verdade, dar você viu com continuidade. 3 anos, né? O que não era o que você queria seguir. Porque, assim, dentro da aula de direito, eu encontro alguns amigos e eles falam assim: Gisele, você ficava fazendo aula e desenhando. Porque eu tenho uma certa ligação com a minha concentração no momento que eu estou fazendo outra coisa. Então, se eu estou escutando uma aula, alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa junto. Então, eu acho que não sei porque meu cérebro gosta de trabalhar dessa forma. Aí, então, eu estava em aula, prestando atenção na aula, mas eu estava ali desenhando também. Quando... É para mim dando continuidade, assim? Claro, tranquilo? o palco é seu. Então, depois dessa fase, né, quando, né, mais tarde, eu falei assim, não, agora eu tenho que fazer arquitetura. Eu já tinha filho, né, então eu escolhi alguns lugares para estar fazendo arquitetura, né. Escolhi Brasília, em outros lugares também. Falei assim, onde eu passar, eu vou. Lancei a nota, né? Aí eu passei em todas, não deu muito para fechar assim, onde seria o local correto. Sim. E por minha família estar no Paraná, eu ia ter uma rede de apoio, né, favorável, porque eu tinha uma criança pequena, né, e a arquitetura é um curso que prende muito, te prende muito, pede muito de você, porque além da parte teórica, você tem a parte técnica também para estar ali aprofundando. Então, eu optei em voltar para o Paraná. Aí fui ao Paraná, fiz em Maringá, né, na Unicesumar, fiz minha graduação toda lá, graças a Deus. Que legal. Foi maravilhoso, né? Que legal. Foi muito bom. Tu fez e tu já trabalhava desde os 18 anos com arquitetura. Qual Isso. foi a tua primeira experiência, assim, depois de formada mesmo? Você já abriu o escritório? Não. Aí, quando eu estava lá no Paraná, né, no período ainda, eu já havia me formado e comecei já a trabalhar na região ali mesmo, né? Lá na norte do Paraná, as cidadezinhas são muito próximas uma das outras, 7, 10 quilômetros. Né? Eu morava em Jandaia do Sul e bem perto ali de Maringá. Mas eu trabalhava mais ali nas cidadezinhas, nas pequenininhas ali. Até que eu entrei na prefeitura da cidade, né, para estar ali, porque as cidades são pequenas, então não tem aquele corpo técnico que geralmente a máquina pública tem. Então, elas são poucas pessoas, então eles fazem uma terceirização de projetos, de acompanhamentos, de execução, que é mais favorável para o município. E eu comecei a prestar serviços, tanto na prefeitura, quanto em particulares ali pequenininhos. Que legal. Na prefeitura, qual foi o projeto mais diferente que você fez? Um cemitério-jardim. Cemitério. Fantástico. Fantástico, assim, uma experiência O que faz um projeto de cemitério? Então, às vezes a pessoa fala assim, mas o cemitério é tão facinho o projeto, só fazer assim, ainda mais jardim, que não tem
né? Torres, né? Tipo o cemitério do Bonfim de Belo Horizonte, né? Aquelas coisas lindas, né? Góticas, né? Contando a história. Não é assim. O cemitério Jardim é basicamente um cemitério invisível, que ele vai estar ali subterrâneo, né? Só que tem um formato aquilo ali, porque na parte, vamos falar um pouquinho da parte técnica, mas quando nós estamos no processo de decomposição, tem gases. Então, esses gases podem explodir, né? Fazer coisas ali, desmoronamento, uma rachadura em alguma coisa. Então, tem tudo, tem o chorume, né? Tem todo esse zelo para cuidar, porque a lei ambiental tem as normas para você seguir, né? Onde você pode inserir um cemitério ou não, né? A dificuldade hoje dos municípios é que a pós-pandemia foi uma coisa, né? No período ali, encheram os cemitérios, os municípios não estão aptos para estar recebendo essa quantidade e não tem lugar para eles pôr outro. Entendeu? Então, aí está vindo essas outras ideias, que são cemitérios verticais, outras ideias. Sim. Mas o jardim em si, quando você fala cemitério jardim, é porque... Só vegetação em cima. Em cima tem só vegetação. Só vegetação e árvores. Embaixo. As lápides, fica só a lápide de referência lá no Paraná nós chamamos de carneira, o jazido ali, né? Aí, então fica só a marcação daquela lápide, né, familiar ali. Só que o interessante que eu acho, que eu achei, né? A hora que você pensa assim, fala, mas coisa estranha, né? Lá embaixo, tudo assim. Foi feito um projeto, aí entra aquela parte pública que às vezes não cumpre o que o projeto foi feito, né? Não fui eu que fiz o projeto, como disse, eu participei da execução desse projeto, desse acompanhamento, de eu trabalhar ali dentro da execução. E, infelizmente, não foi executado de forma com que foi feito o projeto belíssimo da empresa. Né? Aqui em Brasília, eu sei que tem um cemitério jardim e está bem parecido com o que foi executado lá. A proposta do projeto era ter 6 jazidos, né, 6 unidades para cada um e um acesso central. De modo que as gavetas são fechadas após a inserção da urna e você tem que remover aquilo, tem um determinado tempo. Então, quando foi feito lá, eles não fizeram o acesso, aí coloca uma, coloca 2, coloca a terceira. Só que para mim acessar a de baixo, eu tenho que fazer uma escavação térrea. Olha a logística que é ruim, porque vamos supor, nós teve um acúmulo, né, de falecimentos ali, então você tem esse fechamento, tem um tempo, né, então você não tem. E quando foi feito o projeto em si, ele tinha o acesso, ele era previsto o acesso, então eu poderia acessar qualquer uma delas em qualquer momento, para fazer uma exumação ou para fazer outro sepultamento. Engraçado que a gente olha e acha que é simples. Não, né, o processo. E é bacana você entender o momento. Qual é a vantagem de um cemitério jardim? A família está no processo de dor, né? Todos os entes ali estão no processo de dor. Aí quando você chega num ambiente que só vê concreto, né? Aquilo mexe com a gente, exatamente, né? E quando você chega num espaço onde está a biofilia integrada, que é um assunto muito legal da neuroarquitetura, tá? A biofilia toda integrada, a sensação de você contato com a natureza, eu entreguei o meu ente para aquilo que eu acredito, para a minha crença, para Deus, para a natureza. Entendeu? E é bem interessante isso, e a gente estava conversando aqui no off, né, sobre essa sua experiência. Eu fiz um treinamento em São Paulo recentemente, eu conheci uma pessoa. Um beijo pra Cris, gente finíssima, arquiteta. Beleza. E aí, cara, tava no momento ali de network e tal, eu acabei conhecendo ela, e aí o que tu faz? Ela, sou arquiteta. Eu falei, cara, não acredito. E aí, a gente vende material, entrega em todo o Brasil, através da Leva em Casa, né? E aí e tu faz o quê? Aí ela, cemitério. Eu falei, não tem nada pra te vender. Que sacanagem, Cris, eu não vou conseguir te vender nada e tal. E aí ela
explicou um pouquinho dos conceitos, do trabalho, dos desafios que são, e do tamanho do time dela, que é para cuidar dos projetos e tal. E eu fiquei assim, eu falei, Cris, eu não imaginava. E, a gente tá na área de construção civil há 20 anos. Eu não imaginava a complexidade que projetos desse tipo, sabe? Porque, Alexandre, a gente lida com a construção civil, né, em construções residenciais, comerciais, então você tem alguns órgãos simples para você fazer a aprovação, né? Aí quando você lida com um órgão ambiental, que para aprovação de um cemitério não vai ser apenas aquilo ali, você vai lidar com um órgão ambiental que você vai ter que passar por um processo de aprovação. E outro detalhe, tem uma demanda município, governo, que é muito pesado. Então, se esse cemitério é público ou ele é privado, tem muitas brigas ali internas também, que a parte da prefeitura, município, a gente aprende essa logística, se é favorável ou não para o gestor. Sim. Né? Gisele, vamos entrar. Vamos. Vou te fazer umas perguntas. Tá bom. Só para confirmar uma coisa que eu tô na cabeça. Você já fez projeto comercial? Sim. Residencial? Sim. Arquitetura? Sim. Só interior? Sim. Tu já fez igreja? Tu já fez cemitério? Eu acho que tu é a arquiteta mais eclética que eu já conversei. O que mais? Algum outro tipo de projeto específico que você fez? Eu quero entrar em todos eles aí. Tá bom. Eu fiz 8 templos religiosos, que é uma arquitetura. Claro que os projetos que eu fiz, apenas um foi mais específico, mais elaborado, que foi um templo religioso da Igreja Católica. Então, foi um pouco diferente. Mas os outros eram mais reformas, ampliações e templo também, um templo grande também. Então, assim, é interessante porque as igrejas mudaram a tipologia. Antigamente... Eu estou imaginando aqui, e é a pergunta que eu vou fazer, eu estou imaginando como é que é o processo, sabe? Porque você vai fazer um projeto residencial, você junta ali com os moradores, você faz um briefing, você entende ali e tal. Agora eu fico imaginando, para fazer a igreja, tipo, que tipo de pesquisa, como que é esse processo do briefing para você pegar e apresentar a proposta? Para quem que você apresenta a proposta? É para o prefeito? É para o estado? É para o padre? Quem que aprova isso, sabe? Toda essa logística, eu fiquei pensando quando você estava comentando de ter feito projetos. Alexandre, todas elas tiveram um item desse. Algum desses, outras vários. Né? Mas a princípio, a proposta vai depender um pouco da paróquia ou do templo, né? Templos religiosos, né, evangélicos ou da Igreja Católica, eles vão ter a doutrina, os costumes de cada uma. Por exemplo, eu fiz uma adventista do 7º dia que tem os costumes da adventista. Então, o templo batismal, o tanque batismal, onde ele fica locado, tudo isso tem uma pesquisa para ser feita. E essa pesquisa, esse briefing que nós fizemos, que eu faço, né, ele envolve pastores, diáconos, ali todo o corpo técnico da igreja e uma pesquisa interna minha para poder saber também como que funciona. Porque às vezes a gente tem um lote muito pequeno que as igrejas ou elas compraram ou receberam do município uma doação de um lote para poder estar, né, que daí entra aquela parte que a gente também tem que ir para prefeito, né, pedir autorizações e essas coisas, porque por mais que for uma doação, mas ele quer saber também, porque ele quer colocar o nome dele ali dentro também, ter um envolvimento político. Então, essa parte de você criar toda essa história desse brinco, você tem que resgatar a história da doutrina daquele templo, daquela igreja em si, né? Então, vai ser muito diferente. Cada uma vai ter a sua tipologia. Por exemplo, da Igreja Católica que eu fiz, lindíssimo, maravilhoso. Foi um templo assim que vai dar vontade de casar, tá? O lote foi favorável. O lote, ele tinha uma declividade. Esse foi lá em Unai. Esse foi Unai. A Adventista também foi lá.
esse tinha uma declividade natural do terreno, então foi possível trabalhar na parte de baixo, salão de festa, salas de catequese, salinhas de criança, depósito, os serviços da igreja. E em cima, na parte nivelada com o térreo, então ela atende acessibilidade, atende tudo. Só que daí, a hora que nós chegamos no final do templo, eu fiz uma pele de vidro, né, que tem um Cristo ali, uma cruz que desce ali atrás nessa pele de vidro, e a mata que está atrás, que é uma serra que tem lá, essa mata é a paisagem, é o quadro. E moldurou Cristo na paisagem. Então, ela não está pronta Depois ainda. Eu quero ver foto. Se tu tiver. E é lá em Unai, essa aí? É, lá em Unai. Quando tiver pronto, eu vou visitar. Sim, vou visitar até antes, quando eu for lá em Unai. É na Alameda de Todos os Santos. Vai que chama o nome da avenida é Alameda de Todos os Santos. Tu não quer casar com outra, né? Pelo amor de Deus. Não precisa, não. Ela vai assistir esse episódio aqui. E assim, o padre da época da paróquia teve todo esse acolhimento. Ele já havia feito um projeto, tão interessante isso, que ele já tinha feito um projeto com alguém e ele não sei o porquê, ele não fez, não foi pra frente. Não tocou no coração dele. Não tocou. Aí ele falou, mas quanto tempo que você tem? Porque eu tenho um período para ficar, porque ele não ia ficar muito tempo lá em Unai, eu tenho um período para ficar aqui, eu gostaria, né, de estar fazendo, acompanhando e tal. Sabe aquele projeto que você captei ali a ideia dele, fui pesquisar, fui, né, entrar com o meu eu e meu Deus, né, tipo assim, e nasceu o projeto assim muito natural, digamos assim, né? Muito natural. Eu apresentei para ele, ele falou, não, é isso, nós vamos fazer. Que legal. Só porque todos os templos a gente sabe que é por doações, então tem um processo que demora um pouco mais do que o natural de uma construção. Qual que é a diferença, a maior diferença que você enxerga de fazer um projeto desse para um projeto comum? Residencial, por exemplo. Olha, no religioso, você vai colocar circunstâncias, situações. Como que eu gostaria que a noiva chegasse na fachada do templo? Como que eu gostaria de receber os membros no templo? Como que esse templo, durante um culto ou durante uma missa, que tem igrejas que fazem mais barulhos, né? Como que isso não vai afetar os meus vizinhos? Né? Porque não é só a minha edificação, minha casa em si, tem um entorno que está ali, né, que está recebendo. Eu não gostaria de fazer uma igreja presa em muros. A igreja é para o povo. A igreja você tem que entrar. Então, ela tem que ser aberta. Então, qual a segurança que eu estou promovendo nesse templo? Então, tudo isso tem que ser considerado num projeto. Então, às vezes, ele sai de um padrão que a gente está acostumado, que é aquele viés ali da casa, tudo fechadinho, muro aqui, sim, assim, portinha menor, janelinha menor. Não, aí eu já tenho que pensar em outras, reverberação de som. Então, a gente tem um estudo para ser feito para que, no momento de um culto, não tem microfone, eu tenho que ter uma acústica suficiente para poder estar celebrando a missa ou o culto sem um microfone. Legal. Que bacana, né? Uhum. Eu acredito que é esse tipo de projeto que faz evoluir até nos projetos residenciais. Sim. Porque, e aí você não comentou, mas você fez uma incorporação, né? Um Sim. Complexo inteiro, né? Com certeza você bebe desse conhecimento da pesquisa que foi feita nesse complexo lá. Sim, porque acúmulo de pessoas, né? Tipo um residencial complexo, né? Claro que dentro dessa incorporação que você viu, nós temos todo um apoio técnico por trás, um network ele mesmo, fazendo toda uma logística do que é vendável, do que as pessoas estão buscando. Então, tem toda essa pesquisa feita antes. Eu gosto de academia ou não, eu gosto de spa ou não, eu gosto de piscina ou não. Como que essa pesquisa, o que você busca na sua moradia? E dentro de um complexo religioso, ou até mesmo um estádio. Eu fiz um estádio. Tu fez um estádio? Sério? Então, estádio, complexo, igreja, cemitério, residencial, comercial. Claro que a gente faz, o arquiteto ele não é apto para calcular dimensões de um estádio, né? Tipo aeroporto, estádio, ele não tem... De aeroporto também não? Ele pode fazer todo o projeto, ele deve fazer o projeto, porque engenheiro
não são todos os engenheiros que são aptos para projeto arquitetônico. Aham. Né? Então, ele deve, só porque ele precisa de um engenheiro para fazer os cálculos de estrutura, porque nós estamos trabalhando com vãos enormes, sem pilares, sem esse tipo de coisa. Sim. Entendeu? Conta aí do campo de futebol, pô. Qual foi esse estádio aí que você fez? Foi um campinho. Não, assim, foi uma reforma inteira no estádio, né? Parte dele, fiz uma cobertura, parte da cobertura dele, mas, tipo assim, aí você via que. Foi no do Corinthians? Não, é de município, De município. é tipo de município, então não tem times, né? Aham. Aí, mas assim, a arquibancada, vamos tentar colocar as arquibancadas dentro dos padrões que é hoje, né? Então, aí o projeto ele vai compatibilizar com os outros que nós estamos aderindo, né? Que Sim. são o AVC, para tirar o AVCB do Corpo de Bombeiro e os elétricos, iluminação e tudo. Caramba, Gisele, que tanto de experiência diferente em termos de minha projeto. vida foi meio jovem. Teve bastante coisa diferente, bastante coisa. Não, e eu pensando que a gente ia falar de igreja Só aqui, de mas, igreja? cara, tem cemitério, Tem. igreja, campo de futebol, um complexo. E aí a pergunta que não quer calar. Quantas pessoas você tem no time para você fazer tudo isso? Eu. Somente você? Somente eu. Isso é uma escolha. É uma escolha. Não, eu quero agora a gente começou o podcast. Agora entendeu? começamos. Que agora Eu escolhi ter bastante pessoas para trabalhar comigo, mas eu não achei. A gente não acha profissional na nossa área. Uhum. Existe uma demanda, né? O Dias está aí, ele acompanha vários profissionais. É muito comum você formar, né? A pessoa quer ter o espaço dela, quer ter a vida dela, quer ter o escritório dela, quer ter o nome dela estampado numa parede de um escritório, quer tudo isso. Mas ela não tem a noção que se ela estiver junto com uma outra pessoa, só venha somar, Uhum. né? Só venha somar. E, infelizmente, eu ainda não encontrei ninguém a isso. Mas também tem um outro lado que é o que me incomoda. É a identidade do projeto. Quando você me contratar para fazer um projeto para você e o Dias aparecer, primeiro, toda a elaboração sua vai acontecer. Eu não vou migrar para ele antes de concluir com você. Por quê? É muito comum também a gente ver um Ctrl-C, Ctrl-V em fachadas, em projetos. Tipo assim, você vai vendo uma igualdade nos projetos, não que o profissional está errado, como Niemeyer. Niemeyer, enquanto ele não fez o que ele queria com as bacias dele, ele fez vários projetos que tem aquelas bacias. Sim. Entendeu? Então, ele queria fazer Você aquilo. não acredita que isso seja uma forma de É uma leitura do profissional. fortalecer a identidade Sim, daquele profissional? daquele profissional. Só que tem muitas coisas que estão muito iguais, entendeu? Eu confesso para você que a arquitetura, ela está ficando bonita, ela está começando agora, de 2 anos para cá, ela está começando a trazer a biofilia para dentro dela, que era uma coisa que já estava há muito tempo. Se você for pegar projetos lá de Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, então você vai ver essa arquitetura biofílica lá nos projetos dele, Sim. diferente do Niemeyer, né, que é aquela brutalista, né, aquela Sim, modernista. sim. Então você vai ver, apesar que ele tinha o Burle Marx para fazer essas coisas Pois lindas é, aqui de paisagismo, que eu sou apaixonada. Burle Marx. Então você tem esse diferencial, mas é muito comum você ver as casas hoje, elas estão perdendo a identidade do Alexandre e ganhando a identidade da Gisele. Entendeu? Por Sim. exemplo, você vai expor situações, claro que eu vou deixar minha marca, em alguma forma você vai olhar e falar assim, essa casa foi a Gisele que fez. Assim como a gente conhece os desenhos, né? Falo, nossa, esse desenho aqui de fulano, conheço o traço dessa pessoa, Sim. né? Então, você vê a identidade do profissional, mas hoje você está vendo muito mais o profissional exposto no projeto do que o próprio cliente. Entendeu? É porque essa cor está usando, é porque esse revestimento está usando, é porque isso está usando. Entendeu? Sim. Mas agora, de uns 2 anos para cá, a gente está vendo a biofilia entrando cada vez Você mais. acha que a biofilia é o único elemento diferencial dos últimos anos que traz essa
voltar? Que traz essa essência que você está comentando aí? Não, por exemplo, ela é meio... Você vai ver um pouco de diferença da região. Por exemplo, eu fiz arquitetura em Maringá, que tem uma influência europeia, o Paraná. Então, e Brasília tem aqui essa influência modernista. Então, é muito comum você pegar um profissional que formou aqui, que aprendeu aqui, que viveu aqui, ter mais influência modernista do que uma influência diferente. Não que os meus projetos são todos aquele, igual eu falei para você, o estudo que você gostaria, né? Então, não é bem... O que você daria de dica, assim, para o arquiteto que está começando agora e que está querendo tracionar e ganhar seu espaço? Qual dica para ele não perder a essência de ter um projeto que tenha um elemento identificador da marca dele, mas que seja muito mais do cliente do que dele? Ousadia. Muitos têm medo de errar. Aí acabam no processo do mesmo. Ousadia e coragem para enfrentar os engenheiros na hora de... Acho que... Né, Dias? Que é engenheiro... Isso a gente conversa depois. Mas assim, é se aventurar mesmo, por você conhecer né, os locais e a história. Porque a gente fala arquitetura vernacular, né, aquela arquitetura local. Cada local que você for entrar, você vai entender que aquela arquitetura é diferente daquele local. Ela é diferente, né? Sim. Eu concordo com você no ponto de a gente vê muita coisa igual hoje, né? Tem os projetos que se destacam, profissionais que se destacam porque ousam nos projetos mesmo, mas a gente vê uma paleta de cor muito mais do mesmo, a gente vê os elementos mais usados e elementos diferenciadores, como os móveis sendo mais explorados até do que uma fachada diferente, do que um detalhe é feito de forma diferente e tal. E eu acredito muito que até por isso tem essa necessidade da indústria estar sempre trazendo coisa nova, porque se não existir coisa nova da indústria, não existirá coisa nova na arquitetura. Na minha percepção, assim, quando você estava falando, estava pensando sobre isso, sabe? E eu acho que é essa falta mesmo de coragem de ousar, de ter um entendimento maior até das pessoas. Sim. De comportamento, de como as pessoas são, de como as pessoas agem, das necessidades das pessoas e tal, e colocar aquilo ali e não colocar, né, não é porque o projeto é da Gisele que ela vai sempre colocar uma cadeira mais cara para tirar uma foto e postar, não, né, ali faz parte da essência do cliente, não da essência da Gisele, né? Eu acredito muito, por exemplo, os profissionais, os designers, né, criadores de mobiliário, né, que faz os elementos design, cadeiras design, né, que tem toda uma história aquela cadeira, né? Ele não só desenhou uma cadeira, ele fez uma história baseada naquele mobiliário e criou ele. É muito comum você ver um profissional fazendo o interior, pensando no interior, desenhando ali, mas em nenhum momento ele desenhou a fachada. Entendeu? Tipo assim, a fachada cresceu. Eu fiz, agora veio o monstrinho. Sim. Entendeu? Tipo assim, é muito comum isso. Aí vai crescendo, então devido ao modernismo, a influência modernista, os telhados ficaram mais fáceis de estar trabalhando, então tem essa influência. Mas, qual que é a tua sequência de produzir? Você pensa fachada. Na fachada primeiro, antes do interior e tal? Primeiro fachada. Eu monto toda uma fachada. No processo do briefing, quando eu faço um briefing com o cliente, na realidade eu trabalho com 3 briefings. Eu vou fazer o primeiro com ele, que é aquele fechamento, contratação, e saber o que ele está buscando ali. No segundo briefing, eu já vou mandar para ele algumas coisas. Porque às vezes ele fala que quer a fachada assim, ele quer isso, ele quer aquilo, olha, eu quero tudo isso. Aí a hora que você manda algumas imagens para ele, ele seleciona imagens que não tem nada a ver
com o que ele tinha falado. Sabe o que eu tenho a impressão? Que essas paradas são testes. É uma delícia. Eu acho que ela tá me testando, assim. Aí eu, o que eu falei? O que é coerente aqui e tal? Porque dentro daquela imagem que foi proposta para ele, tem cliente que é muito claro na fala, porque ele sabe o que ele quer e ele sabe o que ele não quer, que é o mais difícil. Tipo assim, todo mundo sabe o que quer. O que não quer já é um pouco diferente. Então, quando o cliente faz essa seleção de imagens, aí você vê que o que ele gostou foi a tonalidade da iluminação ou algum revestimento específico e não foi aquilo tudo. Entendeu? Porque daí você pega uma mesma imagem, mostra de forma um pouquinho diferente, aí ele não gostou. Então, você viu que algo foi ali. Essas imagens eu não tenho elas salvas. Eu vou pegando lá aleatórias, algumas imagens de internet, alguma coisa assim, e monto para ele. Às vezes nem faço isso, devido ao tempo, dependendo. Sim. Qual que é o terceiro briefing? O terceiro briefing eu gosto de fazer em casa com ele. Você vai na casa? Vou porque daí eu vou conhecer ele, a esposa, né, ali, o casal em si, e os filhos, e o comportamento, num simples café. Eu não costumo anotar nada. E depois tu lembra de tudo? Lembro. Por isso que eu falei para você que enquanto eu estiver com você, criando você, ele não entra. Entendeu? Porque daí tá tudo ali memorizado. Claro que esse processo tem que ser um pouco mais rápido da criação ali em si, né? Então vou juntar todas essas informações e durante um café, em casa, ali com eles, aí você vê o comportamento, você vê, mas eles nunca sabem disso. Então, é de forma natural. De forma natural, a gente vai conversando e você vai entendendo cada um dali de dentro. É meio que entender o fluxo e a dinâmica da casa atual. Quando a gente faz projeto urbanístico, que você tem que contar fluxos de veículo, né? Que eles, Você já fez também? Já fez rodovia? Nossa... Cara, tu já fez algum projeto para Marte aí que tá lá em Unai, breve? Lá em Unai tinha sabe a entrada de Unai? Às vezes você conhece mais. A entrada de Unai tem um viaduto que foi uma facada na cidade. Tipo assim, houve uma segregação do município, parte alta, parte baixa. Como as rodovias faziam, as ferrovias faziam em todas as cidades. Você mora onde? Lá do sul? Lá do sul tem toda essa paradinha. Claro que era necessário fazer uma intervenção ali por conta do fluxo da rodovia que passava ali dentro, mas não tinha necessidade de estar fazendo o que foi feito. Fez uma elevação, sendo que o fluxo maior não são os que vão, são os que distribuem. Então, não houve esse cuidado, estudo. Né? Esse estudo. Foi uma contratação de projeto, foi lá alguém, um engenheiro, lembra que eu te falei que tem projetos. Tem engenheiros, que é para fazer todas as dimensões, pontes, e são necessários, mas tem os urbanistas e os arquitetos para fazerem todo o estudo, que isso seria, a não ser que o cara é engenheiro de tráfego de trânsito, né? Então, geralmente não, são os civis mesmo que estão fazendo. Então, foi feita essa segregação, com essa parte elevada para fazer ali. E passa por baixo, fizeram um viaduto bem fechado, né, Dias? Assim, são 2 pistas só que passa por baixo ali, bem fechado. E colocaram um semáforo. Só que, concorda comigo, que nós temos uma distância e o tempo. Aí, era um semáforo lá de 4 tempos, né? E a hora que o semáforo abria, se eu estivesse na primeira posição de veículo, eu conseguia chegar aqui antes do carro daqui sair. Nós estamos falando de área urbana, 30 km por hora. Nós não estamos correndo. Né? Ali nós temos bicicletas, assim, fervilha bicicleta ali na cidade. E trânsito de pedestre. Então, tudo tem isso. E caminhão, que é lento na arrancada. Então, tem tudo isso para ser colocado. E esse semáforo era um caos. Era um caos. Era um caos ali. Aí a minha intervenção foi retirar o semáforo. Aí eu fiz a retirada, foi um período que eu estava na prefeitura, eu fiz todo esse projeto do trânsito de sinalização. Então, a sinalização, ela não é só ali, ela vem contando de todas as vias e os encontros, né? E tentou. Melhorou? Não totalmente, porque nós não temos
Mas as pessoas entenderam o fluxo da rotatória, quem está no direito da rotatória, então está vendo, está amplo a visão, tem o tempo, o caminhão que está vindo carregado ali, a gente sabe que o tempo dele é um pouco mais lento, então você consegue fazer uma frenagem ali. Então, tudo isso. Que legal. Tanta experiência. E esse é um projeto que você tem que fazer o quê? Sentar lá na calçada, no passeio. Quantos carros passou para cá? Quantos carros passou para cá em tanto tempo? Sério? Então, você tem que fazer esse estudo. Esse é o briefing. Esse é o briefing. É o briefing do projeto. Um briefing diferente, né? Mas pelo menos uma cervejinha ficou lá, não. Não, tá trabalhando. Sentado lá. Não café. Não café. Só poeira e o sol de Unai. Só poeira, o sol e o café. Eu vou te convidar para você ir em Unai, você não foi lá ainda, né? Eu já fui duas foi? vezes. Que bom. Então, passar lá no escritório, vamos tomar um café lá. Bora. Unai tem um sol para cada um, né? Então, lá os projetos são diferentes, né? Os projetos lá tem que ter uma climatização diferente, tem que ter uma ventilação, saber pegar os ventos para poder aproveitar. É legal você falar isso, porque o estilo muda de região para região, né? Tanto no clima, quanto na própria população. Então, você tem uma população conservadora em uma região, outra que gosta de coisas diferentes, de coisas mais assim, entendeu? Sim. Gisele, isso que você estava falando do entendimento, do comportamento, até essa própria questão do semáforo e tal, dessa intervenção que você percebeu, você foi para estudar neuroarquitetura muito para ter mais técnica ao tomar decisões mais assertivas, ou porque você viu um movimento do mercado indo e tal? Como que você explora a neuroarquitetura, o estudo que você fez e tal, dentro dos projetos que você executa hoje? Na realidade, quando eu busquei uma especialização, o MBA, eu visualizei neuroarquitetura e fui entender que eu já praticava neuroarquitetura sem saber que era neuroarquitetura. Sim. Tá? Mas por conta de uma sensibilidade minha, né? De estudar, de querer estudar o cliente, de ter mais... Gosto dessa parte de ficar me aprofundando naquilo que eu vou estar fazendo. Então, quando eu ingressei na neuroarquitetura, eu falei, caraca, eu achei o que eu buscava, né? E ela me trouxe todo... eu fiz pelo método Hipógrafo, não sei se vocês conhecem. Sim. E é assim, foi um ano, tá? É um MBA bem extenso, foi um ano de pós aí. E ele me trouxe uma bagagem, tipo assim, sensorial, para entender o comportamento de cada um, para entender o que cada revestimento simboliza, para eu estar aplicando aquilo ali, tudo. E a facilidade com que eu tenho hoje para entender o briefing, para entender o cliente, para captar, porque tem clientes que são mais fechados, mais reservados, então esse cliente ele não se abre muito. Então eu tenho esse zelo, esse cuidado de o casal vem me procurar, às vezes o homem fala mais porque ele tem essa liberdade masculina de se abrir porque ele sabe o que ele quer. Mais dominante ali da situação. Isso. Aí depois eu já tento fazer uma reunião só com ela, entendeu? Para poder buscar informações ali do desejo dela como mulher, porque uma casa... Aí depois o casal briga. Não Fala isso, porque é muito comum as pessoas falarem assim, depois de uma obra, nunca mais eu quero entrar. Porque tem o conflito. Entendeu? Então, antes que aconteça o conflito, é importante eu entender que o Alexandre gosta de cozinhar e a esposa, que não sei o nome da sua esposa, e ela gosta de cozinha extremamente limpa e intacta. Eu gosto de churrasco, eu gosto de receber amigos, eu gosto... Imagina você chegando a mim falando assim, Gisele, eu amo receber amigos e tal, eu quero tudo junto, tudo integrado, churrasco. Você já entendeu o lado feminino? Pós-saída de todo mundo?
Bagunça, sujeira, gordura, vapor de gordura, cheiro na comida, nas cortinas, no estofado, em tudo. Então, esse lado ele tem que ser colocado, porque fazer arquitetura não é fazer casinha, não é fazer desenho, projeto. Fazer arquitetura é promover bem-estar. Então, a partir do momento que eu promovo um bem-estar para você, não é para você, é para tua casa toda. Sim. Então, se você tem um costume, mas eu quero isso porque eu fui na casa do meu amigo e era assim, e foi maravilhoso. O que você quer, às vezes, é só o comportamento, o ato da reunião em si. Talvez você não quer a churrasqueira dentro da sua casa. Sim. Entendeu? No convite do churrasco, a gente pode colocar uma observação. Pode. Gente, quando o churrasco terminar, todo mundo tem a obrigação de recolher limpar a casa. Recolheu. Senão minha mulher vai brigar. Mas como que acontece. você une as vontades e desejos dos moradores numa situação dessa? Existem, eu acho que daí, por exemplo, você tem que ver o lado, não é que eu estou escolhendo o lado feminino, não estou escolhendo o lado masculino, não estou, mas tem coisas que vão pesar no masculino devido a uma influência mal no feminino. Uhum. Entendeu? Então, eu tenho que ter esse zelo, esse cuidado para não gerar o conflito. Que exemplo? Um exemplo desse que vai pesar de um lado? Banheiro é muito complexo, assim, as pessoas não entram muito em detalhe, mas os banheiros são muito complexos no casal. Né? Então, tem a escolha do casal ali. Tem casal que preferem ter dois banheiros na suíte. Qual o problema? Não tem um problema em relação a isso. Eu gosto de ter meu momento tal. Então, e eles têm vergonha de falar sobre isso, porque é diferente. O ser diferente, às vezes, traz aquele costume de todo mundo. Uma suíte convencional, uma suíte ali e tal, entendeu? Outro comportamento. O closet, o acesso do banheiro, do closet dentro do quarto, para mim não incomodar meu parceiro que está dormindo ainda, eu preciso ir trabalhar, eu não posso fazer barulho, porque ele está dormindo. Tem todo um projeto para você fazer pensando nisso, entendeu? Sim. Que aí você estava comentando anteriormente, eu não sei se estava gravando ou não, mas da questão da luz, né? Você comentou da altura da luz, a luz indireta, o uso maior de luz indireta e tal. Eu até estou entrando na neuroiluminação, tá em stand-by, por exemplo, ainda essa pós, devido ao tempo de trabalho aí que está pesado. Porque a pessoa tem muitos funcionários. Eu quero voltar nisso aí, Tá bom. Aí, por exemplo, nosso corpo, né, nós temos o ciclo circadiano. Dentro do nosso ciclo, nós vamos trabalhar de formas iguais. Não é que você e eu trabalhem diferente, não. Nosso corpo foi feito para trabalhar de forma igual. O que eu vou influenciar esse corpo vai mudar o seu estilo de vida. Então, eu sou uma pessoa que fica na tela até madrugada. Após 10 horas da noite, nós deveríamos estar dormindo, mas isso não acontece. Então, assim, por exemplo, a iluminação, hoje as pessoas estão buscando um pouco mais de informação na iluminação, mas a iluminação, ela não nos oferece uma especificação técnica precisa para mim saber que tipo de iluminação que eu estou colocando ali. Não somente a cor, a temperatura da iluminação, mas tem que saber todo o fluxo luminoso, o espectro de cada lâmpada ali. Mas isso é outro momento. Sim. Outro momento. Quando eu coloco uma iluminação indireta, por exemplo, aqui no estúdio nós temos uma iluminação para atender a necessidade que vai ser publicado isso, que não pode ter sombra, não pode... Tudo isso, não é? Pra poder... Mas precisa melhorar essa iluminação daqui, porque aparece minhas rugas, as coisas, tudo. Não é? O Wesley precisa ajudar mais nisso. Eu tenho uma dica, tá? Vou dar uma dica para eles depois. Vou dar uma dica para eles. Quando a gente tem uma iluminação direta, que é o que está acontecendo aqui, nós temos essa iluminação direta, então eu vou ter alguns pontos que não vai estar iluminado. Então, se eu faço uma coisa uniforme, tipo uma membrana tensionada, com uma iluminação total, eu não vou ter nenhum ponto de sombra, que é o caso para vocês de estúdio, né? Diferente de residência. Nós não vamos iluminar essa casa desse tanto. Desse tanto, né? sim. Desse tanto.
Então, quando eu falo para você ela é indireta, eu vou promover aconchego, um conforto. Claro que eu vou destacar uma obra de arte que o Alexandre tem lá na casa dele, né? Um mobiliário, um design. Isso tudo tem que ser destacado, mas tem formas para destacar esse mobiliário sem te incomodar. Por exemplo, quando eu vou iluminar um quarto, que a gente comentou antes, esse quarto, se ele recebe uma iluminação indireta, debaixo de cama, rodapé iluminado, sensor de presença, aí, quando um parceiro está dormindo, o outro quer ir ao banheiro, ele levantou, o sensor acendeu aquela iluminação ali por baixo, bem fraca, não vai acordar o parceiro e também não vai te impedir do processo que seu ciclo circadiano está. Você não teve iluminação no teu campo de visão. Então, o seu cortisol vai lá bonitinho, tá tudo certinho, vai acontecer tudo certinho. Aí chega no banheiro, eu ligo a luz. Então, aí ferrou. Não, então, aí você tem hoje a gente tem a automação, graças a Deus, né? Tem uma coisa bem legal aí, porque antes, não sei se é do tempo nosso, né? É o dimmer. Tinha ele para poder mexer na intensidade da iluminação, né? E hoje a gente tem automação para colocar. Mas, por exemplo, eu gosto de trabalhar com uma iluminação única para a casa toda. Eu sempre escolho ali uma temperatura de 4.000 Kelvin para a casa toda, tá? Então, tudo ali é 4.000. Só que você consegue colocar uma iluminação para um período noturno em pontos que não vão te atrapalhar, entendeu? Então, deu ali à tarde, essa iluminação ela já deve colocar. Precisa ser abaixo da linha do campo de visão, por exemplo, a noturna. Ou então de forma indireta mesmo, que não está em você, né? Claro que nós ainda vamos ter uma influência das telas brancas, né? Que são TVs, celulares, que é o pior. Né? Mas a preferência deu 8 horas da noite, começa a baixar, você fazer o seu modo ali de descompressão das telas, porque você necessita entrar no processo para o seu ciclo funcionar. E isso você vai resgatar coisas aí que eu não vou entrar nesse, né, que não faz parte do meu conhecimento, mas você vai, a vitaminas, absorção de muitas coisas que vão ser influenciadas porque seu ciclo está errado. Sim. Entendeu? Sim. Todo esse trabalho, esse cuidado, aí você comentou da iluminação, em algum momento você comentou sobre a questão de conhecer os revestimentos, quando a gente começou a falar sobre neuroarquitetura, né? Isso, uma pessoa normal já precisa ter isso. Pessoas, por exemplo, com autismo, tem pessoas com TDAH, como que o ambiente pode colaborar para que essas pessoas tenham mais conforto, por exemplo? As pessoas atípicas, elas têm uma hipersensibilidade. Algumas no toque, outras, na maioria do caso, nas iluminações, né, que a gente tem, a gente fala flicker, que é o processo de piscar do LED, que nós, que não temos essa sensibilidade, não percebemos. Mas o flicker está ali presente nessa iluminação. E ele vai influenciar diretamente no comportamento de uma criança atípica. Então, por isso que ele está sendo estudado e colocado mesmo nas escolas. Mesmo a gente não tendo essa... Mesmo não tendo. Sensibilidade de ver, de perceber. E isso não está só na iluminação, tá? Em telas também. Você filma a tela? Você já viu quando você filma a tela, a filmagem da tela é diferente do que você está vendo? Porque ele tem uma captação diferente. Então, você tem ali, só que você não está vendo. Entendeu? Hoje a gente tem óculos, eu tenho um óculos de trabalho que tipo filtra essa... Né? Tem então, você já te ajuda em algumas coisas. É bem mais caro. Bem mais caro. Mas tudo que você for sair do comum, do convencional, vai ser mais. Então, por exemplo, nós vamos ter uma série de comportamentos. Vou falar por mim. Eu tenho uma hipersensibilidade ao toque áspero. Eu não consigo, a aspereza me incomoda. Então, eu não conseguiria ter um piso acetinado se não fosse aquele com aquela camada. Aquele mais sedoso. Aquele mais sedoso. Entendeu? Então, o outro me incomodaria.
né? Então, tudo isso você tem que ver. Para as crianças atípicas, principalmente, ou pessoas atípicas, né, principalmente tem que ser avaliado isso, porque tem pessoas que não conseguem tocar no couro. E aí você identifica isso no briefing. Algumas mães, já Tá. trazem isso, né, que é normal, né? E quando fala que ela já é uma criança atípica, aí você já tenta evitar essas coisas, porque é muito comum ela ter. É muito comum, por exemplo, os revestimentos, né? Agora, quando é madeira, todos gostam. Não é engraçado? Caramba! Não é? Porque é um toque natural. Não é um toque artificial demais, né? Quando ela é... A frieza não tem igual do granito, né? Então... Caramba, eu não sabia disso. Porque tudo que é... Aí tem gente que fala assim, mas a biofilia, então, tudo natural é bom, que não sei o que, não sei o que. Tem um tanto também, tudo tem um ponto, né? Por exemplo, água. Tem gente que quer ter uma cascata de água na sala. Eu adoro o barulho da água. Gente, vocês não têm noção. Aí aquele Feng Shui, né? Que a gente tem o estudo dele também, que você consegue entender, será que esse volume de água, esse barulho de água vai te fazer bem por um tempo? Que às vezes é só ali aquele instante. Entendeu? Sim. Vai te provocar reações, né? Interessante. A arquitetura não é só projetar É, ambientes bonitos. Eu vou falar um negócio aqui que os pais da gente falavam muito. Eu não gosto de dormir com o pé pra porta. Já ouviu falar nesse? Já sim, já. Nossa, eu não gosto de cama pro pé pra porta. Tem um significado. Eu não gosto de dormir com a cabeça pro lado do rio. Já ouviu? Já ouvi Também tem. Porque nós temos uma gravidade. O nosso corpo sente. Você não tá, às vezes, não tendo essa noção. Entendeu? Mas vai, por exemplo, em praia, que tem um volume muito intenso de água, ou então no rio, muito próximo ao rio, e você deita de cabeça, como a cabeceira da cama, no sentido do rio, você se sente que você está de cabeça para baixo. E tem uma influência, seus pés amanhecem inchados. Eu só me sinto assim quando eu bebo. Seus pés amanhecem inchados, então tem muita coisa. Dias. Sabe quando você bebe? Eu só me sinto assim quando eu bebo muito, Gisele. Tá bom. Mas o Dias, você sabe que o Dias está marcando aí um happy hour lá na sua Reparos Conceito, lá em Unaí, né? Eu espero que ele me leve. Eu espero que aí eu também vou ser lá conhecer convidado. seu escritório e tal. Com certeza. Só não vai ter camarão, tá? Não, Pois é, nem camarão isso. não tem Tendo jeito. café, pão de queijo. Por isso que eu já perguntei logo. Cerveja, uísque, né, Dias? Tendo Não. isso aí. Vinho, essas Vinho é coisas. bom. Tendo... Gisele quase não bebe, né, Gisele? Eu Muito bebo, pouco. Bebo pouco, mas eu gosto de vinho e café. Café. Gisele, caminhando pro final do papo. Uhum. Mas isso daqui pode dar muita coisa. Você comentou que você faz todos esses projetos e por escolha sua, hoje você é sozinha. Uhum. A gente conhece muito arquiteto, muito profissional, que trabalha sozinha por muito tempo. Mas chega um momento que, poxa, a demanda exige, eu preciso terceirizar, então quero contratar um estagiário. Uhum. Porque além da vida profissional, tem a vida pessoal também, né? Uhum. Como que você gerencia tudo isso, assim? Porque você está com um complexo ativo ainda, né? Sim, sim. De estar executando o projeto. São quantos metros? Você falou, cada torre 8.000, 8 mais mil, a uma área de coisa, lazer. sem contar as áreas de lazer. Tal. enormes, Então, assim, enormes. é um projeto gigantesco, cheio de detalhes, cheio de pontos importantes ali e tal. E é uma misturinha residencial com street mall, então tem Nossa, tem muita coisa. muita coisa. Como que você gerencia as tuas demandas no dia a dia mesmo para que você possa entregar esse projeto, por exemplo? Você fecha os olhos para todo o restante? Você falou, se eu pegar um projeto teu, Alexandre, se o Dias quiser, não entra, porque eu vou estar executando contigo ali, tem todas as particularidades e tal, e eu gosto de trabalhar assim. É sempre um por vez? Você usa algum aplicativo para gerenciar teu dia, de ter as demandas do que vai fazer? Pô, eu tenho que ir para academia, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que dormir 10 horas da noite. Mas eu...
Acertou. Como que 10 a você, 6. como que você gerencia teu dia e como que você consegue entregar essa demanda sendo só você? Isso é só de dica mesmo para Tá. profissional que às vezes está sofrendo e, cara, eu preciso contratar um estagiário, cara, eu preciso isso, eu preciso aquilo, porque senão. Meu sonho é ter uma pessoa. Gente, se vocês estão querendo trabalhar com a Gisele Toninho, vem pra cá. Bom, eu sou extremamente organizada, tá? Então eu tenho tempo. Eu sei mais ou menos o tempo que eu vou levar em cada demanda. Claro que o processo criativo, ele é o pior, porque a parte executiva de um processo, você é rápido. Tem que sentar a bunda e fazer. Ali já está pronto e vamos embora. Quando nós estamos nessa fase de execução, é fácil entrar um projeto extra, porque você tem ali, né? Agora, quando você está na parte da criação, não dá. Não dá porque ali sua cabeça às vezes está fritando naquilo e você está tentando, porque passa por um processo, quando é um complexo grande, o cliente tem que aprovar em várias etapas. Sim. Né? Então, e ali. E tem coisas que ele tem que confiar no meu trabalho, porque não vai ser visto por ali naquele momento. Sim. Entendeu? Então, a gente vai fazendo. O que eu tento conciliar meu tempo com a minha vida pessoal, com a minha vida profissional. Mas já tem um tempo que eu não levo trabalho mais para casa. Então, eu chego no meu escritório por volta de 9 horas da manhã, que eu já fiz uma parte física toda, né, da minha parte mesmo, pessoal. Chego às 9, não tem horário de almoço, meu horário de almoço é 30 minutos, 40 minutos apenas, porque eu tenho uma decisão de sair 5h30 do escritório. Sim. Então, esse tempo fechado ali é meu. E quando nós estávamos entrando aqui, né, a gente elogiou, né, o espaço por ter uma área de descompressão. Toda empresa deveria ter isso, e eu sempre coloco isso no meu Instagram para as pessoas ou colocarem no local de trabalho ou elas aprenderem a ter esse momento de descompressão. É comprovado. Hoje o momento de descompressão do jovem é os 15 minutos no celular. Então, do jovem não, que o meu também. Mas isso não é descompressão. Descompressão seria você realmente fazer o sua área de café distante da área de trabalho para fazer com que essa pessoa transite por ali. Ou então, como eu faço às vezes, quando eu estou num processo ali que eu estou fritada mesmo e a cabeça está ruim, eu vou na praça, muito próximo ao meu escritório da praça da prefeitura, tem bastante árvores, um processo de arborização, volta lá e volta embora. Então, acaba que você sai do momento. O celular não é descompressão mesmo. E dormir também não é uma descompressão. Entendeu? É um cansaço que você está, que seu corpo já está pedindo, tipo assim, um sufoco e você não está escutando ele. Vai chegar uma hora que o burnout vai acontecer. Quando eu começo essa parte do trabalho, eu sou extremamente focada. Então, eu não atendo meu cliente, não atendo clientes, na realidade, se bater na porta. Entendeu? Então, ele tem um horário, ele vai me ligar, ele tem um horário, e eu tenho o horário da manhã, que é das 9 até as 11. Então, eu atendo vou colocando ali naquele horário, porque é aquele horário. Dali para frente é computador, é sentado, é produção. É produção, não tem como. Aí, quando passa nesse processo de criativo, que eu já estou no executivo, eu consigo estar colocando outros menores, bem menores ali, e os projetos de doação, esse sim eu levo para minha casa. Porque eu não sufoco a área do meu cliente, porque se eu tratei com o meu cliente e está entregando isso em 6 meses, 30 dias, né? Dependendo da complexidade do projeto, eu vou estar sendo entregue. Você usa algum gestor de tarefas para marcar? Eu não tenho agenda. Você não tem agenda? Não tenho agenda. Você não usa nada? Não. Caramba! Não. Eu falo que a minha mente é uma caixinha, tá, Alexandre? Então, assim, ela tá ali. Esse é o medo que eu tenho de bugar e não tem ninguém. Não, eu vou te ensinar a usar a agenda, uma agenda digital, um aplicativo de gestão de tarefas. Eu sou analógica. A gente ensina a usar papel. E para piorar a situação, sabe como que é meu processo criativo de arquitetura? No papel. Na mão. Todinho. Tô na mão.
Mas aí eu acho Aí que... é desenho mão livre, fachadas e distribuição, aí, até para apresentar às vezes para o cliente, por exemplo, um projeto complexo desse, eu fiz as locações, assim, do como seria o fluxo, né? Porque nós estamos falando de quase 400 famílias inseridas num local. Então, isso tem 400 famílias, nós temos quase 800 carros. Tipo, todo mundo tem 2 carros ali, né? Então, é muita gente assim, entrando e saindo. Tu fez o esboço do papel? Aí fiz lá, pintei, aquarela, tudo lindinho, maravilhoso. Caramba! É uma delícia. Surreal. Aí esse dia é no escritório, né, Dias? É descalço mesmo, os pés no chão e vamos embora. Que legal. Que legal mesmo. Eu preciso voltar pro papel também. Eu sou muito digital. É muito bom. É. Mas assim, por exemplo, você está falando, mas eu coloco, eu não tenho agenda, porque, não sei, assim, é mania, né? Então, mas eu coloco ali o que eu vou fazer amanhã. Entendeu? Amanhã eu tenho que fazer isso, 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 e isso aqui, o projeto daquele cliente ali, é aquilo ali, então eu tenho aquilo ali, aquele horário é dele. Então eu entro ali, Sim. é dele. Legal. Entendeu? Organização diária, né? Mas eu dou umas escapadas para poder sair a produção, na realidade, é o nosso cérebro, né? Ele deu 1 hora, ele quer 10 minutos de descanso. Então, se você conseguir fazer a cada 1 hora uns 10 minutinhos de descanso, você vai ter um tempo hábil melhor do que você trabalhar 3 horas e ter um pique de 40 minutos. Então, Sim. é uma escolha sua. É. Porque depois das 3 horas, seu cérebro já não... É mais decisão mesmo, assim. Isso é meio que a técnica Pomodoro, né? Você vai... Trabalha um pouquinho ali 100% focado, sem nada interrompendo, e depois tira 5, 10, Sim. 15. E dependendo não é dos somente, blocos né? de Olha, a tempo. gente que trabalha com mãos, né? Que né, precisa desse relaxamento, né? Exato. Gisele, antes de terminarmos, qual foi o último conhecimento que você teve acesso, seja através de livros, seja através de palestra, de curso, uma conversa com uma pessoa que você se julga sábia, que mudou algo em você, assim, sabe? Que tipo, cara, eu li isso, cara, eu vi essa frase, isso mexeu comigo e mudou uma pregação, um sermão do padre. Eu comentando hoje, né, em família, eu estava comentando. Nossa, foi muito bom. Eu fiz uma conferência de cura. Foi hoje é? Hoje é Quinta. Terça e quarta. Foram 2 dias. Mas de cura interior, sabe? Tipo assim, o que a gente está carregando? Gente, aquilo é tudo na vida. Todo mundo tinha que fazer isso. Sério? É feita só nesse período ou tem... Não, por exemplo, você entender que o seu corpo, a reação do seu corpo, o que você está fazendo, como que você está recebendo, entendeu? Então, você tá enchendo você de quê? Né? Mais ou menos isso. A gente não é o que a gente come. Tipo assim, você tem, né, da mesma forma que você cuida do seu corpo, você tem que cuidar da sua mente, do seu coração. O coração em si é um órgão que a gente só fala por sentimento, mas metáfora é a mente. Mesmo. Mas é a mente, né? Então, o que você está colocando ali para dentro, gente? Foi basicamente isso. Foi uma conferência com o pastor, e foi até na igreja que eu congrego. E ele trouxe essa conferência de um pastor da Batista da Lagoinha, lá de Pissarras, e veio, fantástico, assim, uma sabedoria incrível, simples. Eu acho que a essência da vida é essa, eu trazer para você um ensinamento simples. Sim. Para você entender. Não adianta eu ficar falando de neuroarquitetura, neurociência, que você não vai entender nada, sendo que eu... Sim. Simples, simplicidade. Então, meu corpo precisa de água, eu vou tomar água. Meu corpo precisa disso. Eu não preciso receber aquilo. Então, tem coisa que as pessoas falam, clientes desaforados, então, estresse do dia a dia deles, que vem e descarrega sobre nós, então, isso acumula. Aí você começa, nossa, tem gente me ligando, que é um problema que eu tenho, tá? No meu WhatsApp. Não é só você, não. Eu acho que todos nós tem temos. dias, não tô brincando. Eu cheguei tem a tirar dias. Tem dias. Eu cheguei a tirar um print e mostrar para minha turma de CrossFit. Falei assim, gente, olha aqui. Olha isso aqui.
tinha 528 mensagens para ser lidas. Falei, cara, o que é isso? É surreal. Aí eu sentei um dia, eu li? Não, apaguei todas. Mandei uma mensagem, falei assim, gente, se vocês quiserem falar comigo, ligue, por favor. É isso. Gisele, antes de terminarmos, onde as pessoas encontram você, seu trabalho, quiser entrar em contato, sua hora de dar aí suas redes sociais, site, se tiver, telefone, o que você quiser passar para as pessoas que estão nos assistindo encontrar você. Ai, que delícia. Não, primeiro que agradecer isso aqui, que foi maravilhoso, né? Então, meu escritório físico, que eu falo físico, mas nós somos arquitetos do mundo. Né? Eu estou indo no Paraná amanhã e a gente carrega a nossa bagagem, que é um computador. Então, se você fica uma semana lá, provavelmente aparece algo para fazer lá e acaba que você faz alguma coisa. Sim. Bom, mas o meu escritório físico fica em Unai, tá? Você quer que eu passe o endereço? Ou vocês... Pode passar. Ótimo, fica na Celina Lisboa Frederico 111, sala G10. Olha que legal, né, Gisele? 10. G10, na galeria. É bem próximo ali do centro, próximo ao Itaú, Banco Itaú, então é bem fácil a localização. Nas minhas redes sociais eu tenho Facebook, que é mais pessoal mesmo, que é mais antiguinho, não uso muito aquela plataforma, e o Instagram, que é Gisele, né, Tonin, ponto arquiteto, eu acho que não lembro, mas digitou Gisele Tonin, arquiteto, vai aparecer. É fácil de achar. Gisele.Tonin. Ponto Tonin, isso é Gisele.Tonin, underline arquiteto ou traço arquiteto, alguma coisa assim. Mas não é fácil de achar. Maravilha. E você, Dias, como é que é? Os arquitetos, designers, essa galera da decoração, da arquitetura, encontra você para trocar ideia, para fazer parcerias no programa de profissionais? É a tua hora de fazer merchan, cara. Então, não se vende muito, não, entendeu? Porque senão sua mulher vai bater em nós. Então, eu sou o Dias, né? Gerente de relacionamentos aqui do Grupo SR. Aonde vocês me encontram mais é aqui na loja do CIA. Mas só reparos do CIA. Só reparos do CIA. Brasília, mas também fico na Asa Sul, vou lá na Asa Norte, vou em Unai também. Vai em Unai. O Dias está mais em Unai do que por aqui, cara. A gente vai muito lá, né? Levar informação de tendência nova, né? Levar a indústria para vocês conhecerem também os técnicos, as tendências que tá vindo por aí agora também. Expo Revestir está chegando aí, a gente vai trazer muito conteúdo para vocês também. E aí, se vocês quiserem também saber mais, quiserem falar comigo pelo Instagram também, é o Dias Relacionamento SR. O Dias é influência, cara. Sim. Eu queria ser ativo na influência no Instagram como ele, entendeu? O Dias é influente. Eu tô tentando. A gente tenta. No início é um pouquinho difícil, né? Mas nunca deixa de ser fácil, né? Sempre tem os desafios, mas aí você vai acostumando com a câmera ali e tal, e vai indo. Vai fluindo. Dias, obrigado pela presença, por participar, por estar aqui do lado. Eu que agradeço, muito. Espero ter você mais vezes. E Gisele, mais uma vez, muito obrigado pela conversa, pelo papo, foi muito bom. Foi muito bom saber a tua história, saber o tanto de projetos diferentes que você já fez. Eu comentei, né? Eu acho que é a arquiteta mais eclética em termos de projeto que eu já conversei, assim, porque, cara, e coisas muito diferentes uma da outra, né? Então, muito obrigado por compartilhar isso. Verdade. Aprendi muita coisa hoje com você também. Que bom. Muito legal. Bom. Gente, para você que assistiu até aqui, nosso muito obrigado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like nesse episódio. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente vai ter maior prazer de responder. E a gente se encontra no Vértice.